Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal, um prazer imenso te receber. Estamos aqui no 4º episódio, olha como já passou rápido, né? Da nossa jornada da liderança. Se você não teve a oportunidade de assistir os 3 primeiros episódios, eu te convido a fazê-lo, porque realmente estão sensacionais. Lá tem vários insights e ferramentas para que você possa resultar cada vez mais aí com o seu time, crescer e evoluir sempre aí como liderança. No primeiro episódio, a gente falou sobre os mitos da liderança, a essência. No segundo, a gente falou sobre comunicação assertiva na gestão de resultados. E na semana passada, falamos sobre gestão do tempo e produtividade. E hoje, falaremos do quê? Falaremos sobre feedback que transformam e resultam. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Andréia Santos, eu sou especialista em desenvolvimento humano, com ênfase em inteligência emocional e gestão de resultados. Eu venho de uma experiência de um pouco mais de 20 anos, né, à frente de times comerciais, times de vendas, times de liderança, e sou referência no interior de São Paulo em gestão e resultados. E é um prazer imenso trazer você aqui, e espero realmente que esteja com papel e caneta na mão, para que você possa anotar aí algumas ideias, para que você possa espalhar essa corrente aí do bem. Vou pedir 2 gentilezas para você, aliás, 3, para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, porque aí você recebe em primeira mão as informações, novos vídeos que a gente venha colocar aqui também, e que você possa compartilhar, para que a gente possa reverberar cada vez mais aí a liderança, porque a liderança, ela é a centralidade, a gente fala que a liderança, ela é a chave, né, o acelerador ou o freio, infelizmente, algumas vezes, das empresas aí. E aí, me conte um pouquinho aqui, deixa eu saber se você, aqui nos comentários, né, se você já é um líder de longa data, se você é um líder ainda inicial, ou um aspirante a líder, ainda não é líder, mas gostaria de ser. Então, lembrando que a liderança tem vários dons, né, que são natos, mas a liderança em si, tem pessoas que já nascem com a propensão para, mas são habilidades que a gente pode treinar. E se você quiser se aprimorar mais na liderança ou em outras áreas, aqui na Excelsius, a nossa consultoria, vou deixar o site aqui para vocês no descritivo do vídeo, nós somos uma consultoria voltada à educação corporativa. Aqui a gente tem um portfólio completo na área de liderança, na área de vendas, inteligência emocional, tem um treinamento que é maravilhoso, que é a nossa imersão em comunicação e oratória. Enfim, vou deixar o site aqui, vai ser um prazer receber você lá, tá? E aí, me fale um pouquinho, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui também, o que é feedback para vocês? A gente fala tanto de feedback, né, fica uma palavra tão comum, porém, o que eu vejo muitos líderes é com uma série de dificuldades. Me conta se você sabe o que é feedback e se você aplica aí no dia a dia esse feedback, quais são os resultados, quais são as suas dificuldades. Vou amar saber, deixa eu saber aqui em detalhes aí como é que é esse assunto para você no dia a dia, tá? Coloque aqui nos comentários, tá? Aí, o que a gente percebe, muito falando de feedback, ao longo desses anos, na minha experiência, também toda a parte teórica também de feedback, gente, feedback tem 1 milhão de técnicas, eu escolhi uma aqui para passar para vocês no final. A ideia da técnica do feedback é aquela que é mais adequada à sua cultura, da empresa, a que mais resulta, porque feedback é mexer nos resultados, né, é mexer nos ponteiros aí. Então, não sei, eu tenho a técnica A, B ou C. Legal, se funciona para você, toca o barco e usa, mas se porventura não está resultando, preste atenção aqui que talvez a que eu vá te passar vai te ajudar, ok? Então, o que eu percebo de dificuldade nas empresas hoje, falando de feedback, a principal é a cultura. Então, muitas pessoas não têm maturidade para receber um feedback. E eu me coloco nesse contexto. Às vezes a gente escuta o feedback, você fica, né, entendendo como crítica, e quando a gente vai dar um feedback como líder, a gente precisa tomar bastante cuidado se também não soa como uma crítica. Os feedbacks precisam ser construtivos. Então, a gente tem pouca maturidade da equipe, é algo que eu vejo muito frequentemente nas empresas, e também aquela cultura do medo. Já passaram por isso? Deixa eu saber aqui, cultura do medo, né? Então, medo de perguntar, as pessoas têm medo, eu vou perguntar, é uma pergunta errada, vou perguntar, vou ter uma retaliação, medo do julgamento, né? Vamos, eu estou aqui há tanto tempo, estou perguntando isso, será que cabe essa pergunta? Onde você gera o erro.
Então, a falta de comunicação clara é onde gera os erros, e aí é onde entra, obviamente, os feedbacks. Claro que tem feedback positivo e feedback de construção, que eu gosto de falar, não gosto de falar de feedback negativo. Então, tem os dois feedbacks. Mas no mais das vezes, o feedback, ele tem esse soa como correção, né? Então, as pessoas têm medo de perguntar, de achar que a pergunta é boba, que a pergunta é óbvia, medo de julgamento e medo também o excesso dos óbvios. Como que eu não sei isso? É medo da pessoa falar isso para você. Entenda, não tem pergunta errada e nós somos seres em construção. Então, quanto mais você consegue desenvolver seu time, mais você consegue ter resultados bacanas, tá? E aí eu peguei aqui para vocês uma pesquisa que eu achei bem bacana do site Terra. Ele fala que mais de 50% dos gestores não sabem, preste atenção, não sabem dar feedback. E ainda coloca, ó, para o crescimento e aperfeiçoamento de uma empresa, o feedback tornou-se uma ferramenta essencial. Sempre foi, né? E agora mais ainda. Para que essa comunicação, ela seja, né, essa comunicação tenha essa fluidez entre o liderado e a sua equipe. Então, para que, senão você perde bons colaboradores, né? A falta de feedback também, você está endossando algo errado. Então, quando você vê algo que não está bacana e não fala nada como líder, como gestor, você está endossando esse comportamento, está parte do problema e não da solução, né? E aí, outra coisa que também fala essa pesquisa que eu achei muito legal, que a pesquisa revela que 64% dos entrevistados, eles falam que acreditam que precisam de um local, né, de um local formal para dar feedback. Parece aquele cantinho do castigo, né? Quando a gente era criança, né? Aquele cantinho ali, você tem até medo que é o cantinho do castigo. É uma sala exclusiva, tal. E aí a ideia é que o feedback, ele precisa, claro que ter respeito, carinho, educação, blá, 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 toda a questão do trabalho aí, mas tem que ser algo leve. Você pode, claro, que ter um local reservado, mas não aquela sala, uma mesa entre vocês, tal, porque até muitas vezes, dependendo da situação, parece um muro, né? Então, vou te chamar para feedback, vou te chamar para dar uma chamada. Então, cuidado com o local. Precisa ter um local reservado? Sim, mas não precisa ter tanta formalidade com relação, venha na minha sala agora, porque a pessoa vai achar realmente ali que vai ser chamada a atenção, como algo muito negativo, sempre negativo, tá? E aí, qual que é o objetivo do feedback? Prestem atenção que isso aqui é uma virada de chave. Quando damos ou recebemos o feedback, a gente precisa implicar no crescimento de melhoria do resultado e da performance. Como eu falei no começo, tem que mexer ponteiro. Feedback por feedback, apontar erros, muito legal. Então, você não vai resultar em nada e vai ficar aquela coisa chata, onde a pessoa muitas vezes até se desliga da empresa, ou, no pior das hipóteses, ainda ela fica e dá um resultado ruim para você. Então, o feedback, ele precisa mexer em resultado e no desenvolvimento, no crescimento da empresa e do time. Ok? Se você, como líder, não corrige o comportamento como eu coloquei, você está endossando esse comportamento. Então, você não vai fazer parte da solução. Você viu, como líder, tem que ter um adulto no ambiente, e tem que ser você, e você não corrigiu, não chamou, não alinhou com o colaborador, ele não tem uma bola de cristal, porque às vezes dentro da criação, dentro do mapa de mundo dele, aquilo está ok, tá? Feedback precisa significar de forma clara e respeitosa que você se importa com os resultados e crescimento profissional daquele colaborador. Então, a gente dá feedback no sentido de melhorar, como eu falei, performance. A gente não é nenhum juiz aqui, então você vai apontar os fatos, não a pessoa, tá? Você não tem, como empresa, né, você está corrigindo a performance, não a pessoa. Toma bastante cuidado com isso, tá? Porque eu já vi, infelizmente, algumas situações até jurídicas, né, da pessoa tá dando aquela palestrinha, aquele sermão com relação à pessoa. Então, cuidado. Então, tem que ter, como eu falei, uma formalidade leve, mas tem que ser algo bacana, porém, você está corrigindo a performance, algo que ele fez dentro da empresa, não a pessoa, certo? E aí, como é que você tem usado esse feedback? Coloque aqui para mim, se você, pelo pouco que eu já comentei aqui no início da nossa fala, se já deu uma luz aí, se você já faz isso, ótimo, ou se fala, isso eu não faço. Deixa eu saber aqui, tá? Então, o feedback, ele tem que ser, hoje você usa o feedback para impulsionar ou para punir? O que você tem feito aí? Conte para mim aqui. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, o feedback, ele precisa sair, o colaborador precisa sair do feedback com um plano de ação.
Então, a comunicação tem que ser clara, tem que ser estabelecido um acordo de melhoria, tal. Se ele sair dali com culpa, ou seja, você deu aquele sermão, toda aquela história, você não vai ter mudança no resultado. Ele vai, muitas vezes você tem até esse colaborador com baixo engajamento, porque ele entende que ele errou, então ele tem que entender que ele errou, mas só que se ele for um colaborador que faz sentido, você quer permanecê-lo na empresa, dependendo da falha, obviamente, claro que aí cada caso é caso, não tem uma receitinha de bolo aqui. Mas entenda que se o colaborador sair desse feedback com aquela culpa, desanimado e pensando que ele vai influenciar o ambiente também. Então, você precisa sair desse feedback, dessa sua conversa com ele, com um plano de ação, com algo para melhorar, com data, com prazo. Ah, vai melhorar quando? De que forma? Deixe claro e verifique nessa conversa com ele se ele entendeu o que você está querendo. Porque muitas vezes você falou algo, mas ele não entendeu exatamente aquilo. Então, checa a fala. Fala, olha, ficou claro para você? Então tá, beleza, então me conta. Faz ele de uma maneira te contar aquilo, para que ver se você realmente ficou de uma maneira muito tranquila para ele executar no dia a dia. Senão, realmente, ele vai precisar ir do manual do fabricante de você, porque ele não entendeu o que você falou, tá? Certo? E aí, eu coloquei aqui para vocês também, qual que é o risco de um feedback dado de forma errada. Então, você todo mundo aqui, provavelmente, né, que é líder, ou quem ainda está almejando ser líder, quando é chamado na sala do chefe, né? Dependendo da cultura da empresa, dá um frio na barriga. Vai dizer para mim que não lembra aquela época, né? Quem era um pouco mais peralta aí na época de escola que a diretora chamava. Então, você tem essa lembrança. Então, quando o feedback de forma errada é quando tem excesso de formalidade. Quando tem aquela coisa assim, venha na minha sala às 3 horas da tarde. Ih, o pessoal já começa a falar, ih, vai dar ruim aí o negócio, né? Então, o feedback, a primeira coisa é entender esse primeiro ponto, né? O excesso de formalidade, quando já começa com o ambiente, tá? A segunda, a maioria das empresas tem uma cultura de feedback que é assim, quando acerta, não fez mais que obrigação. E quando erra, tem que dar uma chamada. Então, reflita um pouco se a sua empresa ou a sua gestão está com essa cultura. Essa cultura não faz o colaborador crescer e você não mexe em ponteiro. Então, fez mais que obrigação. E se fez uma coisa certa, você fala isso, mas quando faz algo errado, tem aquela chamada clássica e tal. E cuidado, abrindo aqui um parêntese, né, a gente ouvia, né, nas escolas clássicas lá, os treinamentos de liderança antigo, chame a atenção no particular e elogie em público. Eu vou só pedir para vocês prestarem atenção, cuidado, depende do perfil do colaborador. Eu já vi colaboradores extremamente tímidos, e eles se sentiam constrangidos quando o nome deles era colocado em público para o grupo. E aí você também tem esse ponto da timidez do colaborador, ao invés de ser algo positivo, ele não vai querer fazer porque ele não quer passar por aquela vergonha novamente, aquele constrangimento. E tem o outro lado também, que muitas vezes o colaborador, os colegas, vai falar assim, esse aí é chegado do líder, ou esse aí é da patotinha, tal. Então, você acaba inibindo o comportamento positivo. Como que você resolve isso? Combinando com o colaborador. Então, ao longo desses anos na liderança, eu sempre perguntei para o colaborador, olha, parabéns, que você fez muito legal. Você se incomoda se eu compartilhar na reunião? Tudo bem para você se eu falar no grupo do WhatsApp da empresa? Aí é um acordo você com o seu colaborador, mas não fique com essa cartilha, porque eu já vi dar o efeito contrário, como eu acabei de mencionar para vocês, tá? Outra coisa que o risco de dar o feedback aí é de forma errada. E ao invés de você ajudar, você acaba prejudicando mais, e ainda a gente cria um viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? Você associa que aquele colaborador, ele errou, então ele sempre vai ter aquele comportamento. Então, cuidado. Dependendo da maneira que você fala, da maneira que você coloca, parece um fardo, uma sentença. Então, se esse colaborador vale a pena para o seu time, é um colaborador que pontualmente ali fez algo e merece realmente ali uma segunda chance, algo do dia a dia, enfim. Então, cuidado para você, e a gente tem esse conosco, né, para a gente como líder não ficar toda hora, com certeza foi ele, porque ele já errou da outra vez, colocando isso como um viés de confirmação e não pondo aí nas costas desse colaborador essa sentença, né, aquela coisa toda, né, ele errou pontualmente, bora dar um feedback, bora corrigir, ok? Tranquilos até aqui? Gente, me falem aqui como é que tá aí todo esse papo de feedback, se tá ficando claro, se vocês têm alguma dúvida do que eu falei, algo de curiosidade que vocês queiram saber nesse universo falando de feedback aí,
vai ser muito bacana a gente ter essa interação. Então, coloque aqui nos comentários, tá? E aproveitando, se você entrou agora aqui para nos acompanhar, se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever, curte aqui o vídeo e compartilha e ativa o sininho, se você quiser, para sempre saber dos nossos vídeos em primeira mão, tá? E aí eu falei de todos as dificuldades, né? Fala, Andréia, nossa, fiz uma reflexão aqui da vida, já entendi que tenho que melhorar em A, B ou C. Legal. Agora eu vou te dar o caminho para virar essa chave, tá? Então, papel e caneta na mão aí. Primeiro, a gente criar uma cultura de aprendizagem. Então, como que a gente cria uma cultura de aprendizagem? Tornando o feedback algo mais simples do dia a dia. Falou, campeão, vem cá. Então, aí você estabelece seu jeito, mas falar de uma maneira que aquilo sempre seja construtivo. Isso ajuda, tá? Isso ajuda. Tornar o feedback menos formais, como eu falei. A gente não está numa escola primária, pelo amor de Deus, né, gente? Quando a diretora chama para dar advertência, lá, suspensão, que vocês lembram. Então, cuidado só. Tem empresas que têm uma cultura mais rígida e vamos respeitar. Mas o que eu estou trazendo para vocês é que os feedbacks que eles são mais assertivos e transformam são feedbacks sempre construtivos, quando a gente estabelece uma cultura de aprendizagem, tá? E o objetivo final é que as equipes produzam mais e melhor, é claro, a gente quer mexer no resultado, com menos falhas, né? Com um simples ajuste na comunicação, de repente, um comportamento que não foi tão legal com o colega, enfim, aí cada um tem a sua realidade, mas entendo, o objetivo do feedback precisa ser mexer no resultado, na performance, através de uma comunicação mais clara, tá? E aí, como a gente pode realizar um feedback assertivo? Anotem aí. A gente tem que entender que toda empresa, toda organização, ela é formada por pessoas e processos. Até aí eu não falei nenhuma novidade aí para vocês. Então, não adianta a gente ter o melhor processo, o produto extraordinário, a estratégia fantástica, sensacional, contratou lá alguém, né, uau, né, cheio das estrelas lá, se você não tem as pessoas engajadas, pessoas que vistam a camisa da empresa, pessoas que acreditem. Então, por isso que o feedback, ele é fundamental para que a gente venha fazendo esses ajustes no dia a dia. Então, não adianta ter o melhor ambiente, não digo assim, estrutura física, melhor estratégia, um produto fantástico, mas você vai sempre depender de pessoas. E você, como líder, é a pessoa, é o regente, é o maestro dessa grande, para reger essa grande sinfonia aí, tá? Então, você tem diversidade no seu time, que eu falo de pluralidade, e você tem que trazer para a unicidade, ou seja, para o foco, ok? E o feedback ajuda muito como ferramenta para isso, tá? E aí, eu coloquei aqui alguns tópicos que eu acho bacana que funcionaram para mim, para os meus líderes, né, para as equipes deles, e eu quis trazer para vocês. A primeira coisa é a escutativa. Então, você deve falar, Andréia, já escutei escutativa 1000 vezes. Tá, legal, mas você pratica? Conta aqui para mim. Porque escutar é uma coisa, muita gente escuta, mas não ouve. Então, a escutativa é você ouvir sem julgar, sem querer dar resposta, sem querer falar, já passei por isso, dar exemplo, sem querer criticar, sem querer enfim, é você ouvir, somente ouvir. Eu, quando sempre dei feedback nessa parte escutativa, eu sempre trouxe, né, um caderninho para eu ficar anotando algumas coisas que depois, no final, quando a gente vai fazer a amarração do feedback, né, para traçar o plano de ação, é importante alguns insights. Aí você vai devolver para lá, só para entender, você comentou isso, legal, isso aqui, e você vai repetindo para a pessoa. Então, ter um caderninho é bacana aí nessa hora, para você ter essa escutativa. Então, escutativa é você ouvir sem julgar. E lembrando que cada um de nós, né, eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, a gente vem de uma história, a gente conta uma história diferente, né, pela nossa criação, onde a gente cria um mapa de mundo diferente. Eu vejo o mundo de uma forma, você vê de outra. E o liderado é a mesma coisa. Então, se você vai, nessa hora da escutativa, ficar dando muito palpite, muita opinião, você está falando do seu mapa de mundo. Então, muitas vezes não vai casar, aquele sapatinho não vai servir para ele. Então, o importante nesse momento é você ouvir, porque toda ação tem uma intenção positiva para quem faz. Então, você vai anotando. Anota se você... Aí faz do seu jeito. Eu tenho como hábito ir anotando, para mim é interessante. E aí, qual que é o fluxo aqui? Você vai falar com a pessoa depois que você ouvir, e aí você vai falar com a pessoa, isso vai gerar um estado na pessoa, você vai perceber, e aí você vai alinhando o plano de ação. Eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês, mas basicamente a comunicação, o trivial mesmo, né, é ser o mais claro possível. Cuidado com a sua linguagem não verbal, então, a sua linguagem, a sua postura tem que estar uma postura bacana, não pode estar
tá super motivado, mas está com o ombro inclinado, então o seu corpo fala uma coisa, sua boca fala outra. Então, a linguagem corporal é fundamental nesse momento, tá? Então, se você, às vezes, acontecer uma coisa um pouco mais chata, mais grave, você não está preparada para feedback naquele momento que você está de cabeça cheia, dá uns 5 minutos, vai tomar um café e volta, porque você tem que ser a centralidade do ambiente. Se é alguém bacana, como eu já fui falando, que vale a pena uma segunda chance, volta calmo, porque ninguém tem obrigação, né, de repente, o líder tem que ser essa pessoa da centralidade no ambiente. Então, se você for uma situação muito grave, assim, dá uma pausa, respira e volta mais calmo. Se você tiver um mentor na empresa, eu mentoro algumas empresas, né? Se você tiver um mentor, legal, conversa com o mentor que ele vai te dar algumas dicas. Então, eu tenho várias empresas que eu vou mentorando, né? E aí, até hoje, eu recebi um áudio, né, de uma mentorada com uma situação lá, eu mandei para ela, né, devolvi um áudio do direcionamento de como ela deveria falar. Então, depende se você tem essa possibilidade legal, ou dá uma respirada, 5 minutinhos, conta até 10 e volta mais calmo, tá? Então, a linguagem corporal. Outra coisa importante, se atenha a fatos. A fatos. Você está julgando a performance, como eu comentei, e não a pessoa. Cuidado para não passar desse nível aí, porque aí fica uma situação bem desagradável. A empatia que eu comentei, só que com ressalva, lembrando que o mapa da pessoa é diferente. O timing, então, assim, aconteceu algo ruim, algo que você precisa corrigir agora, então tem que ser o mais rápido possível, porque as pessoas, se você não corrige, ela entende que aquilo não foi tão grave e perde muito efeito. O que eu fiz mesmo? Não lembro. Quê? Então, o importante é o timing. Então, o mais rápido possível, para que aquilo fique realmente claro na mente da pessoa, porque acabou de acontecer. Então, o mais breve possível, que a mente está fresca ali, para que você possa lembrar, tá? E a pessoa também. O local ideal, então, tem que ter um local reservado, não precisa tanta formalidade assim, tem que ser algo no dia a dia que você consiga ter privacidade com a pessoa, não precisa ter tanta formalidade, tá? E é necessário dedicar tempo e energia. Gente, ninguém vai aprender, e feedback não é vacina. Deu uma vez, fala, agora vai. Não, ele precisa desse acompanhamento depois. Então, é tempo e energia. O papel da liderança é ser esse agente transformador. Então, quanto tempo você tem se dedicado para o desenvolvimento da sua equipe? Você mesmo. Quanto tempo você tem se dedicado? Ou você tem deixado lá e espera que do nada eles deem uma performance maravilhosa. Então, nossa, fulano lá não trabalha direito. Tá, entendi, mas o que você está fazendo para ele melhorar? Fulano não bateu meta. Entendi. De que maneira você se implicou com esse resultado? Então, a gente precisa, de novo, o exemplo do regente lá, o maestro. A gente precisa estar regendo os talentos, essa diversidade dentro da empresa. Então, não dá para tratar todo mundo igual. Então, a gente tem que tratar as pessoas de acordo com o perfil delas. Então, tem pessoas que são mais competitivas, dependendo do cargo, pessoas que são um pouco mais calmas, e aí vai adequar o seu feedback e o seu acompanhamento de acordo com esse colaborador e também grau de maturidade. Tem pessoas que já têm uma certa maturidade profissional e na empresa que, dando um toque ali, a pessoa já entendeu e vai embora. Tem pessoas que tem que pegar na mão e acompanhar, tá? E aqui, ó, uma coisa que eu gosto sempre de falar, independente de feedback, sempre ter essa conversa clara, olho no olho, seja qualquer assunto. Vai passar, no meu caso, né, que sou da área de treinamento, ao longo desses anos fiz bastante treinamento, eu sempre falei, você entendeu a informação que eu passei no treinamento? É olho no olho, né, olho no olho, não passar recado, eu acho que isso você encurta, né, os ruídos na conversa. Então, quando eu tenho alguma situação com um colaborador, eu vou falar, porque foi comigo, é algo que compete a mim, então não manda recado, vai direto para a pessoa, conversa com todo o respeito aí, mas não mande recado, dá muito ruído, porque cada um vai falar da maneira que entendeu. Aquela velha brincadeira, quando a gente era criança, o telefone sem fio. Chega lá no final, uma conversa completamente louca, que não tem nada a ver. Então, seja a unicidade, você precisa trazer essa conversa para você, para o seu colo. É com você? É com você. Envolve outros colaboradores, o que eu costumava fazer, ouvir separado, depois juntar. Porque senão fica, entendeu, aí o outro vai justificar. Aí o outro, Ave Maria, não dá, gente. Então, assim, conversa separado, mas depois junta para ter um final aí na história e resolver o assunto, tá? Ok? Então, a primeira coisa, esse feedback aqui que eu costumo usar, e talvez você já conheça, ele é aquele feedback sanduíche, mas não é tão simples, né? O sanduíche, quem não conhece, positivo, o que fez de errado e um plano de ação. É o básico mesmo, depois pesquisem aí para vocês verem em detalhes. Esse aqui, ele é parecido, mas assim, tem uns detalhes mais interessantes. Então, claro que o positivo, entender que se a pessoa ela vem com uma boa performance, fala, olha, você trabalha super bem,
eu vejo que você fez A, B, você cite fato, fala, você trabalha muito bem, onde? Você fez, quando? Então, você precisa citar tudo que ela fez de positivo, pelo menos uns 3 pontos para realmente endossar, senão fica palavras ao vento. Você é um excelente colaborador. De que forma? Nossa, eu adorei seu resultado. Quando? Então, precisa dar especificidade naquilo que você vai falar no positivo, tá? E aí, você se atentar ao fato, ao momento específico, não ficar julgando a pessoa, mas ao fato. Olha, e eu percebi que aqui aconteceu blá, 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 o fato. E deixa a pessoa falar, nessa hora entra o escutativo. Então, aí você deixa a pessoa falar sobre o que aconteceu, nesse momento você não fala, porque você já levantou o fato. Fala, olha, você trabalha super bem, como eu comentei, blá, 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 e neste momento eu percebi que ali não foi muito legal. O que aconteceu? E aí deixa a pessoa falar um pouquinho. E, como eu comentei nos outros episódios, não comece a nenhum questionamento com o porquê. Por que você fez isso? Que a gente levanta o queixo, né, e fica enfrentativo. O outro vai se defender, você não chega a lugar nenhum. Então, quando você for dar um feedback, querendo de fato saber o porquê, eu costumo usar, deixa eu saber, me conta um pouco mais, do seu jeito, mas evite usar o porquê. Porque o porquê no começo da frase, nesse contexto, ele gera um enfrentamento, o outro vai se defender e você não chega lá, tá? Então, recapitulando aqui, então você falou os pontos positivos, levantou o fato, a pessoa está conversando, você pede para a pessoa dar uma sugestão de melhoria, por quê? Se você fala de fora para dentro, é você falando, é o seu mapa, e aí você deixa a pessoa fazendo sugestão e você vai balizando essa sugestão. Fala, bacana, gostei da sua sugestão, deixa eu complementar, e aí você vai dando o seu ajuste aí na história, tá? Então você precisa ouvir a sugestão da pessoa, porque se ela não tem um porquê mudar, ela não tem um para quê no dia a dia, tem que ficar claro para ela. E se ela der uma sugestão, a sugestão às vezes é muito boa, ela não vai contra o que ela sugeriu, é muito maluco isso, né? Em sã consciência, ela não vai fazer isso. Então, ela faz a sugestão e você fala, eu entendi, se for bacana, beleza. E se falar, posso fazer um complemento, que eu acho que vai ser interessante, aí você complementa, e aí no final você chega num acordo para falar, legal, então, olha, você acha que uma semana, olha, essa situação não gostaria que se repetisse, porque foi uma situação chata, esse mês agora a gente vai estar aqui se acompanhando, eu vou estar te acompanhando, alguma coisa nesse sentido, então tem que dar um prazo para a pessoa entender que aquilo existe uma finalização. Se dá feedback uma vez e não dá um retorno, depois um acompanhamento, aquilo vai se perdendo no dia a dia. Então, gente, não existe hábito instantâneo. Do nada, as coisas mudaram. Hábito é constância. E você, como líder, nesse caso do feedback, é você que estabelece essa constância na mudança, tá? E depois a gente precisa ter esse acompanhamento, como eu falei, tá? Gente, ok? Então, recapitulando aqui, o feedback, né, ele é a nossa ferramenta essencial, e o que a gente puder criar de uma cultura aí de aprendizagem, porque nós somos seres em constante evolução, toda ação tem uma intenção positiva para quem faz, tem colaboradores que às vezes a falta é muito grave, não dá realmente para a gente dar ali um feedback, realmente às vezes é um caso, infelizmente, de desligamento, mas na maioria das vezes o feedback é relacionado a um erro pontual. Então, o nosso trabalho é criar essa cultura um pouco mais leve para que o feedback realmente mexa nos ponteiros e resultados, que afinal de contas, nós como líder, esse é o nosso papel, é ser o acelerador da empresa aí, tá? Então, é isso meu recado aí de feedback para vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam, se foi relevante aí para o dia a dia de vocês. E eu queria finalizar esse nosso bate-papo aqui, de novo, com um convite para que você visite o nosso site aqui da Excelsius, me acompanhe aqui no canal, eu já dei aula há alguns anos, e eu gosto muito dessa didática, né, de passar informação, de passar conhecimento, minha grande missão aqui é ajudar aí na transformação das pessoas, e vai ser um prazer aí ter esse feedback de vocês, feedback de vocês, ok? E aqui tem uma frase do Abraham Lincoln, né, que eu gosto bastante, que, anotem aí, que eu gosto muito dessa frase. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, o nosso papel de liderança é ser agente transformador, né? Quando eu dou treinamento de liderança, eu dou muito exemplo do time de futebol, né? Então, você não vê o técnico jogando bola, você vê os jogadores jogando ali através das orientações do técnico. Então, como você sabe se o técnico ele tem ali, vai ter sucesso ou não? Pelo resultado da equipe. Então, a equipe ela é o fiel reflexo do seu líder, então tem que jogar junto. E a liderança é sobre o resultado, sobre o sucesso do seu time e da empresa. Você é a pessoa que vai dar
essa alavancagem, essa propulsão aí nos resultados, tá? Gente, prazer imenso, eu adoro esse contato com vocês, peço que Deus abençoe grandemente aí essa sua quarta-feira, esse finalzinho de tarde, a sua semana também. E na próxima semana teremos aí o último episódio da nossa Jornada à Liderança. Estou elaborando um tema aqui com muito amor e carinho para vocês, e a gente ainda vai colocando aqui. Me acompanhe também, eu tenho o Instagram que é André Excel, depois se vocês quiserem, eu costumo postar lá também mensagens sobre liderança. Beijo grande e muitas bênçãos aí na sua caminhada, na sua jornada. Então, que vocês cresçam cada vez mais e resultem aí na sua performance como líder e também na sua empresa.